Muito bem, neste nosso novo encontro, nós vamos falar dos mecanismos de defesa, que alguns autores dizem que é deturpar a realidade, ou ver a realidade como ela não é. A percepção de um acontecimento que nós temos no nosso mundo externo, ou até do mundo interno, pode ser algo muito constrangedor, doloroso, desorganizador, vergonhoso. Para evitar esse desprazer, a pessoa deforma ou suprime a realidade. Ela deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos e interfere no seu próprio pensamento. São vários os mecanismos de defesa que o indivíduo pode usar para realizar essa deformação da realidade, essa alteração do que é real. Os mecanismos de defesa, então, são processos realizados pelo ego e são inconscientes, ou seja, eles ocorrem independentemente da vontade do indivíduo. Para Freud, defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo, então, o aparelho psíquico. O ego, que é uma instância que está a serviço da realidade externa e sede dos processos defensivos, mobiliza estes mecanismos que suprimem ou dissimulam a percepção do perigo interno em função de perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior. Quais são esses mecanismos? O primeiro, recalque. O indivíduo não vê ou não ouve o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade. Esse aspecto, que não é percebido pelo indivíduo, faz parte de um todo, e ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. Um exemplo é quando o indivíduo entende uma proibição como se fosse uma permissão, porque não ouve o não. Ou seja, não faça isso. O indivíduo não ouve aquele não e só entende faça isso. O recalque, ao suprimir a percepção do que está acontecendo, é considerado o mais radical dos mecanismos de defesa. Os demais referem-se a deformações da realidade. O segundo mecanismo é formação reativa. O ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção e, para isso, o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Exemplo: atitudes exageradas, ternura excessiva, superproteção, que na verdade escondem o seu oposto, no caso, um desejo agressivo intenso. Aquilo que aparece, a atitude, tem por objetivo esconder da própria pessoa suas verdadeiras motivações, o desejo, para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo que poderia ser bastante dolorosa. É o caso da mãe que superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque atribui a ele muitas de suas dificuldades pessoais. Para muitas dessas mães, pode ser aterrador admitir essa agressividade em relação ao filho. O terceiro mecanismo de defesa, regressão. O indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento. É uma passagem para modos de expressão mais primitivos. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta situações difíceis com bastante equilíbrio, com bastante ponderação, e quando vê uma barata, sobe na mesa aos berros. Com certeza, não é só a barata que ela está vendo na barata. Quarto mecanismo de defesa, projeção. É uma confluência de distorções no mundo externo e interno. O indivíduo localiza, projeta algo de si no mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado como algo seu que considera indesejável. É um mecanismo de uso frequente e observável na vida cotidiana. Um exemplo é o jovem que critica os colegas por serem extremamente competitivos e não se dá conta de que também o é, às vezes até mais que os colegas. Quinto mecanismo de defesa, racionalização. O indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável que justifica os estados deformados da consciência. Ou seja, uma defesa que justifica as outras. Então, na racionalização, o ego coloca a razão a serviço do irracional e utiliza para isso o material fornecido pela cultura, ou mesmo pelo saber científico. Exemplos: o pudor excessivo, que é uma formação reativa, justificado com argumentos morais, e as justificativas ideológicas para os impulsos destrutivos que eclodem na guerra, no preconceito, na defesa da pena de morte. Além desses mecanismos de defesa do ego, existem outros, que são degeneração, identificação, isolamento, anulação retroativa, inversão e retorno sobre si mesmo. Todos nós os utilizamos em nossa vida cotidiana. Ou seja, deformamos a realidade para nos defender de perigos internos ou externos, reais ou imaginários. O uso desses mecanismos não é em si patológico, contudo, distorce a realidade, modifica essa realidade
e só o seu desvendamento pode nos fazer superar essa falsa consciência, possibilitando que possamos ver a realidade exatamente como ela é. Em nosso próximo encontro, vamos falar um pouquinho das aplicações e contribuições da psicanálise. Inscreva-se em nosso canal PPF Estudos. Até o próximo encontro.